Da pequena cidade de Jussara para o mundo. Assim podemos definir a trajetória do goiano Nid Bueno. Ele que é professor doutor em Relações Internacionais, autor de 9 livros e já atuou em universidades da Alemanha, Escócia, outros países e hoje nos Estados Unidos. Nid Bueno vai falar da sua trajetória profissional e também sobre relações internacionais. Em instantes. Boa noite. Está no ar o Roda de Entrevista, o seu programa semanal. Hoje recebemos o professor em Relações Internacionais e titular do programa de mestrado da Unieuro e também professor da Universidade de Ohio, Nid Bueno. Além de falar sobre sua carreira, sobre sua trajetória, vamos discutir os atuais temas que são polêmicos no cenário internacional e que envolvem também o Brasil. Vão me ajudar nesse bate-papo com o Nid Bueno, o historiador Givaldo Corsini. Givaldo, boa noite, bom ter você de volta aqui. Boa noite, é sempre muito bom estar aqui conversando dentro de uma TV pública e sobre um assunto tão importante como relações internacionais. E quem está de volta depois de um bom tempo é ele, Luiz Carlos Bordoni, que atualmente também é convidado para fazer comentários na RBC. Bordoni, bom ter você de volta aqui. É um prazer muito grande reencontrar os amigos e voltar a essa casa que eu vi nascer, né? E para mim é uma honra muito grande estar aqui com vocês. E ao meu lado, Lúcia Monteiro, editoria de Economia de Popular. Muito boa noite, obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite, obrigada. Nós de Popular que agradecemos o convite de todos. Com certeza é um assunto muito relevante que está nas mídias sociais hoje de uma maneira muito forte. Né? Ah, com certeza. E você que está nos assistindo, você telespectador, você ouvinte da RBC AM, da RBC FM, pode fazer a sua pergunta pelo WhatsApp, 996734567. Professor Bueno, como eu gosto de ser chamado, né? Professor Bueno, boa noite, um prazer tê-lo aqui com a gente. Boa noite, Enzo, boa noite, Lúcia, boa noite, Osvaldo, boa noite, Bordoni. Boa noite. Para mim é um grande prazer, de volta aonde isso tudo começou. Pois é, vamos lá nesse aspecto histórico aí. Conta um pouquinho da sua vida. Você saiu da zona rural de Jussara e hoje é professor numa conceituada universidade nos Estados Unidos. Bem, essa é uma história de 51 anos que iniciou nas margens do Rio Claro, que no passado, na época da mineração, foi um dos principais rios a fornecer diamantes, coisa que Goiás não produzia muito na época. E dali, em 1972, junto com muitos outros brasileiros, passamos por aquilo que é chamado de milagre econômico brasileiro, no governo Médici, e houve um preço do milagre, que foi o êxodo rural. Foi quando, aos 5 anos, sobrevivendo a uma picadura de cobra, aos 5, meus pais decidiram migrar, foram para a zona urbana de Jussara, zona urbana, em 1972, e ali... essa trajetória, eu acho que ela se pode resumir a 4 elementos essenciais, que eu chamaria a estrutura familiar, a educação pública, a escolha da universidade e de orientador no doutorado e os intercâmbios internacionais de educação. A estrutura familiar foi fundamental. Nós não conhecíamos o Estado nas margens. As primeiras ruas pelas quais eu andei era produto de mutirão, não o do Íris, aqueles lá do passado mesmo. E a primeira casa que morei também foi feita em mutirão. E foi da família que veio, então, a grande bolsa. Bolsa para isso, bolsa para aquilo tudo, vinha não dessa entidade chamada Estado, mas a entidade chamada... Também não era a bolsa do Lula. Também não era. Era bolsa família, no sentido de dizer... A própria família que provinha, né? Fabricando ali na autossubsistência. E aí, em 72, então, mudamos para Jussara e aí vem a educação pública. Ali na escola, aquelas carteiras, acho que era a palavra. Carteiras públicas, não era uma questão de escolha, porque só tinha aquela escola pública. Grupo Escolar Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. E ali sentei... ao longo do prezinho até a 4ª série,
ao lado de quem depois viria a ser prefeito da cidade. Isso era curioso, porque ali estavam os filhos dos grandes fazendeiros, estava o filho do atual prefeito, que depois seria prefeito, e eu, filho de um recém-retirante da fazenda. A professora Maria Teixeira, essencial, desde a postura corporal às primeiras letras. E aí, então, da estrutura familiar, primeiro elemento, e da educação pública, segundo elemento, eu já salto para o terceiro, que seria a escolha certa da universidade e do orientador no doutorado. Me candidatei ao doutorado. Isso depois de se graduar em História? Graduei em História, aí foi minha única passagem por uma instituição não pública, confessional, na época ainda com status de entidade filantrópica, a então Universidade Católica de Goiás, hoje a nossa grandiosa PUC Goiás. E antes havia estudado também em regime de internato, num seminário presbiteriano, calvinista. Eu acho que isso foi fundamental e lamento que nós não tenhamos no modelo universitário brasileiro essa ideia de viver no campus, regime de internato na universidade. Em Harvard e outras instituições lá nos Estados Unidos, nós temos, por exemplo, 100% dos calouros obrigatoriamente vivendo no campus, no cotidiano do campus. Em algumas instituições, mesmo quando acaba esse período de obrigatoriedade, é o caso, por exemplo, de muitas instituições, mais de 90% dos alunos vivem em regime de seminário, não em regime de internato. Mas no doutorado eu escolhi a UNB, a primeira instituição da América Latina, em 1974, a fundar um curso de Relações Internacionais, fundada por gente como o professor Antônio Augusto Cansado Trindade, depois juiz-presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, hoje na cadeira que era de Rui Barbosa e Francisco Rezec, na Corte Internacional de Justiça, em Haia, e outras pessoas de grande calibre. Mas era difícil, porque nós tínhamos negros no IREL, Instituto de Relações Internacionais, porém estrangeiros. E para quem veio de uma educação primária e secundária pública, sonhar em fazer um doutorado ali era um grande desafio. Mas consegui e tive a felicidade de ser aprovado em primeiro lugar, e isso me deu direito a, digamos, não ter muito problema para achar orientador. E aí já tinha um compromisso com aquele que hoje talvez seja um dos maiores cientistas políticos brasileiros reconhecidos no exterior. São dois, na verdade, Fernando Limonge, da USP, e Eduardo Viola, da UNB, que está sempre no nosso programa irmão, Roda Viva, dando entrevistas lá. E o professor Eduardo, que já foi professor em várias universidades no mundo, Universidade de Notre Dame, Universidade de Princeton, Stanford, na Califórnia, ele, com os contatos internacionais, disse: você não vai fazer seu doutorado só no Brasil. E como o programa da UNB era o programa número 1, com nota 6, onde o máximo é 7, o segundo era com nota 4, e tendo sido aprovado em primeiro lugar, isso me dava uma situação de conforto. Fui aceito por um programa de intercâmbio Brasil e Estados Unidos, chamado PDEE, Programa de Doutorado com Estágio no Exterior, e fui aceito pelo professor Arturo Valenzuela, diretor da Universidade de Georgetown, que tem o mais antigo programa de mestrado e doutorado em Relações Internacionais, não graduação, graduação é no país de Gales, no Reino Unido, mas o mais antigo e ranqueado como o programa número 1 dos Estados Unidos. Havia sido ele o homem forte, o homem-chave do governo Clinton, nos dois governos Clinton, na Casa Branca, e quando eu era seu professor assistente em Washington, o recém-eleito presidente Barack Obama o escolheu para ser o subsecretário de Estado para as Américas, do Canadá e o Chile. Eu era seu professor assistente. Então, é o que o próprio Arturo Valenzuela me disse, o doutor Arturo, a gente acaba usando o sobrenome institucional. Uma coisa era o Nid Bueno, outra coisa era o Nid Bueno, @Georgetown University. E isso catapultou outras carreiras, e veio a felicidade de ganhar um prêmio da delegação da União Europeia, eu e o deputado Jean Williams, na época, em 2014, acho que eles escolheram uma à esquerda e outra mais à direita, e fomos da delegação da União Europeia, um prêmio de grande monta, né? Tive a alegria também de ganhar a comenda, virei comendador, parece Comendador Bueno, parece nome de cidade do interior, né? A mais antiga comenda da PM, que é a comenda Tiradentes, foi dada a mim também em 2016, por algumas contribuições sobre o impeachment, algumas coisas de segurança relacionadas ali, já que o
o comandante-geral da PM era meu orientador no mestrado na Unieuro. Essa é a trajetória, alguns prêmios na Ásia, na Europa, mas o fundamental, repito e termino, estou falando muito, o professor fala muito, então são estrutura familiar, educação pública, escolha da universidade do orientador e intercâmbio internacional. Você expôs muito dentro da sua trajetória uma raiz bastante anglo-saxã, né, desse pensamento. Isso interfere na forma de ver o mundo dentro do cenário atual? Divaldo, você como historiador, quase todos aqui devem conhecer também a obra do sociólogo Max Weber, tentando explicar por que os Estados Unidos diferia-se da América Latina, e ele usa uma variável cultural, né? Diferente do fator econômico predominante pelos marxistas e outros, foca na cultura. Para ele existe a América protestante e a América católica, anglo-saxônica e latina. E sim, eu acredito que a minha trajetória, a minha maneira de ver o mundo, também é uma expressão da tese do Max Weber, uma leitura protestante do mundo, depois seguida de uma especialização na Inglaterra, de um doutorado nos Estados Unidos. Sim, muda a maneira de ver o mundo, aumenta a responsabilidade individual. Com essa sua nova maneira de ver o mundo, como professor, que hoje o senhor vê esse novo cenário brasileiro no comércio exterior? Com o novo governo adota um posicionamento de aproximação com Israel, já teve alguns atritos com o mercado árabe e também uma intenção de aproximação maior com os Estados Unidos, né? Como que o senhor enxerga esse posicionamento do governo brasileiro? Porque, inclusive, o presidente chegou a citar algumas vezes que as nossas exportações não podem ter um viés ideológico. Como que o senhor vê esse novo cenário, o posicionamento do Brasil nesse novo cenário? Professor, vamos responder no próximo bloco, que eu sei que é uma resposta aqui mais prolongada. Antes, avisando que o Segatti, um grande prazer tê-lo como mestre, tive o grande prazer de conhecê-lo, um ser humano que serve de inspiração. O Segatti está assistindo de Atlanta, nos Estados Unidos. Olha, mandando um abraço para você, professor. Voltamos em instantes. Roda de entrevista hoje conversa sobre relações internacionais. Nosso convidado especial é o professor Bueno, ele que é professor da Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, e tem um extenso currículo. No bloco anterior, a minha colega Lúcia Monteiro, do Popular, fez uma pergunta que requer uma reflexão maior. Repete, por favor, para o nosso telespectador que está chegando agora. Bom, o governo brasileiro tem adotado um posicionamento diferenciado, né? O novo governo do país, que busca uma aproximação maior com Israel, Estados Unidos, e inclusive já teve alguns atritos com o mercado árabe, que é o importante comprador dos nossos produtos, principalmente os produtos goianos, né? E, inclusive, o presidente chegou a citar algumas vezes que as nossas exportações precisam deixar de ter um viés ideológico. Isso realmente existia, esse viés ideológico? E como é que o senhor vê esse novo posicionamento do Brasil no mercado exterior? Vai ser bom ou não? Excelente pergunta, Lúcia. Eu vejo primeiro como goiano. E como goiano, eu tenho expectativas positivas, mas também algumas apreensões. A economia brasileira depende muito do agronegócio, do qual Goiás é um representante nacional e internacional. Tudo que afetar o agronegócio afeta Goiás e afeta a economia brasileira. O desempenho das exportações. O mundo árabe, dezenas de países, 3 dezenas deles, são grandes consumidores da produção goiana. E aí vai um alerta, inclusive, aos grupos sociais que apoiaram a eleição do presidente Bolsonaro no Brasil, aqui em Goiás. É preciso que eles pesem mais do que aqueles setores que também apoiaram o presidente, nem todos eles goianos, nem todos eles ligados ao agronegócio. Dilui-se aí na bancada evangélica, que tem talvez mais peso no Rio de Janeiro do que em Goiás, até pelo próprio prefeito do Rio de Janeiro. Essa bancada evangélica, a chamada bancada da Bíblia, né, em oposição à bancada do boi, as duas
de certa maneira, se beneficiam do governo Bolsonaro, que as representa. E você, como evangélico, você é a favor de bancada evangélica? Sim, eu sou, mas não desta. Sim, eu não desta. O presbiterianismo é uma coisa histórica, antiga, mais racional. No entanto, o agronegócio, ele vai ter que fazer pressão política, grupo de interesse, lobby, no sentido positivo dessa palavra, junto ao ministro Paulo Guedes e junto à presidência da República, para que não sejamos prejudicados no nosso comércio. A opção por Israel, ela não é só ideológica no caso do Brasil. No caso dos Estados Unidos, os judeus têm uma significativa importância econômica, que no Brasil é substituída pelos árabes, inclusive aqui em Goiânia. Então, sim, pode trazer prejuízo, e isso não só é ideológico, como chega a ser teológico. Então, o que está acontecendo agora seria a troca de uma ideologia por outra? Exato. Inclusive, a ideologia que eu vou governar sem ideologia é uma ideologia. É uma ideologia. É uma ideologia. Vamos entrar num assunto que eu estava discutindo hoje, ouvindo o noticiário, inclusive. O general Augusto Heleno, que é o chefe do gabinete institucional da presidência, declarando em altos brados que o Brasil não permitirá jamais que estrangeiros deem palpite na vida interna, abordando inclusive o ponto da floresta amazônica, porque a Igreja Católica vai realizar no final do ano um sínodo para discutir a Amazônia. E ele já está batendo de frente contra a CNBB, contra o próprio Vaticano, dizendo que aqui ninguém dá palpite. Quem cuida da Amazônia é o Brasil, do mesmo modo como a Colômbia cuida da Amazônia dela, né? E a Venezuela também. Então, a briga já está armada por ele. Nada de igreja dá palpite aqui. Como é que o senhor vê isso? Eu vejo como um desconhecimento do que é o sistema internacional depois da Segunda Guerra Mundial. Adolf Hitler ameaçou a soberania dos Estados. Criou-se em 1945 uma organização internacional para impedir novos ataques a essa soberania, que são as Nações Unidas, a maior organização internacional hoje, governamental. Antes dela e depois dela vieram outras organizações internacionais, governamentais ou não, Anistia, Cruz Vermelha, não governamentais, e uma organização global, que o próprio nome significa universal, que é católica, é a Igreja Católica. Antes da ONU, antes de qualquer outra coisa. A Igreja Católica, ela nunca aceitou os Estados nacionais e a sua soberania até 1968, num concílio, temos um historiador, Vaticano II, em que se permite, inclusive, rezar a missa, não mais na língua oficial da igreja, mas nas línguas nacionais. Eu fui dessa época, fui coroinha, rezando em latim. Exato. E Bordoni, parece algo tão antigo, né? Pois é. E você não é tão antigo assim, você é muito jovem. Não, estou meio usado já. Começou cedo, Bordoni. Então, há um desconhecimento. E para que você possa matar um monstro, primeiro você tem que inventá-lo. Exista ou não exista. Para nós da área de relações internacionais, ameaças à soberania da Amazônia é uma piada de mau gosto e revela uma ignorância plena do que seja o sistema internacional. A ONU, as ONGs, o Vaticano, que em 1928, com o Tratado de Latrão, reconhece o sistema internacional, se junta a ele, tem a nunciatura em Brasília, anúncio de quem conheço pessoalmente, e jamais essas pessoas pensariam em desrespeitar a soberania do Brasil. A liberdade, a Igreja Católica, ela representa-se no Brasil por cidadãos brasileiros que se representam na CNBB. Isso não se trata de estrangeiros, trata-se de brasileiros com conexões internacionais e espero que não nos seja tirado o direito de ir e vir. Eu peço licença um minutinho só, professor, só para desdobrar um pouco essa questão. O Julian Huxley, juntamente com o príncipe Philip da Inglaterra e o príncipe Bernardo da Holanda, eles montaram o esquema da World Wildlife Fund, né, para que nós tenhamos uma espécie de governo mundial. O livro do Aldous Huxley, que é irmão do Julian, já diz isso, Admirável Mundo Novo, que todo mundo achou que era uma ficção, mas não era. O Julian contou para ele qual era o esquema. Tem um governo mundial com as ONGs administrando as áreas mais ricas do país. Como é que o senhor vê isso? Governo mundial é diferente de governança mundial.
quando nós temos um aluno de primeiro semestre, na graduação de RI, ele aprende conceitos. O conceito de governo demanda território, demanda povo e demanda lei. Nós não temos um governo mundial, porque não há um território mundial delimitado, não há um povo com identidade cultural mundial e não há um sistema de lei mundial. Sou professor de Direito Internacional Público e isto não existe. O que existe é governança. O conceito de governança, que é diferente de governo, isso é 2 mais 2 são 4 para relações internacionais, beabá, tabuada, quando ele foi criado e é utilizado, é de governando sem governo. Governing without government. Quer dizer que o Estado Nacional ainda vai continuar existindo? Todas as instituições que existem, elas só existem devido ao Estado Nacional. A ONU existe para garantir a soberania desses Estados Nacionais, ameaçadas no passado por Hitler. As ONGs não têm nem voz, nem voto nas Nações Unidas. Nenhuma ONG. Nem no Conselho de Segurança e tão pouco voto no Conselho Econômico e Social, que é onde elas estão ali presentes. Isso é porque a disciplina de relações internacionais é muito nova. Talvez por isso permita gente como o general Heleno, que chegou a ser liaison, trabalhando para as Nações Unidas. Isso justifica do ponto de vista eleitoral, mas no ponto de vista do governo, não. Acho que seria um bom discurso para ganhar as eleições. Mas palanque nem sempre funciona no palácio. Aproveitando essa questão da Amazônia e de todo desse conflito, o Brasil está com um conflito muito pesado próximo da sua fronteira, que é a questão da Venezuela hoje. Né? Com o desacerto entre Colômbia e Venezuela, a interferência dos Estados Unidos ali tentando mediar alguma coisa. Como é que o Brasil... Né? O Brasil tem condições de ser um player, de fato, para ajudar a Venezuela numa solução de ordem pacífica e efetiva naquela região, ou nós corremos um risco de conhecer um Afeganistão ou um Vietnã ao norte da nossa fronteira? Ou uma República Dominicana ajudar a invadir. Ou uma República, de novo, né? De novo. Bem, Givaldo, há uns 10 anos atrás, essa pergunta me foi feita num programa de entrevista também, e eu falei da possibilidade da Venezuela ser a nossa Síria. Isso parecia totalmente improvável. Uhum. Né? Hoje, a situação já está mais próxima disso. Como analista internacional, tentando se despir das paixões ideológicas e outras, eu vejo 3 cenários possíveis para a Venezuela e para a relação do Brasil com a Venezuela e a capacidade de intervenção do Brasil no conflito. No pior dos cenários, nós vamos evoluir para algo ainda mais caótico na Venezuela, em que nós teremos o surgimento de grupos paramilitares apoiados por forças estrangeiras, formal ou informalmente, contra aqueles militares que manterem-se leais ao presidente Maduro. Esse é o pior do cenário. E o conflito vai se arrastar por mais 5 anos, até que a decisão seja feita, como foi já feita em muitos outros conflitos, por via da eliminação física do inimigo. Aliás, professor, hoje nós vemos uma crise migratória mundial muito séria, né, muito grave, e em contrapartida a isso nós vemos os Estados Unidos, o Trump querendo erguer um muro para separar os Estados Unidos do México, nós vemos outros países europeus, né, criando programas contra a migração. Como é que o senhor analisa isso hoje, esse cenário hoje? Será que os países tendem a criar programas para evitar a migração, ou será que a tendência é de que haja uma abertura para uma coisa solidária para receber essas pessoas? A vida vem em ondas como o mar, diz nosso querido Lulu Santos, salvo engano. A canção é dele, a composição do Nelson Motta. Nelson Motta. Obrigado, Bordoni. Obrigado. A vida da política internacional também vem em ondas. Samuel Huntington, colega e grande culturalista de Harvard, tem uma obra chamada A Terceira Onda Democrática.
Então nós tivemos uma onda democrática liberal no final do século XIX, começo do século XX, que termina no entre guerras com o fascismo. Aí veio uma outra onda democrática, após uma onda reversa, que é no entre guerras. Depois uma nova onda democrática após a Segunda Guerra Mundial. Uma nova onda reversa, do qual regimes autoritários, autocráticos foram montados ao longo do mundo, principalmente na América Latina, e uma nova onda democrática da qual nós participamos nos anos 80 e 90. Nós estamos vivendo agora, no mundo, uma terceira onda conservadora, nacionalista. Então a minha resposta é extremamente negativa. Sim, os países continuarão, esse movimento tende a ser forte, e o extremo ocidente, que é a América Latina hoje, o fundamentalismo cristão, falo isso com autoridade, quem é cristão e protestante, contribuirá aqui e lá, nos Estados Unidos, na Europa menos, mas nos Estados Unidos, com apoio dos mormons, com apoio dos neoconservadores, das igrejas evangélicas dos Estados Unidos, pentecostais ou não, e aqui no Brasil, particularmente das igrejas neopentecostais, o Brasil é um exportador desse modelo de evangélico. A América Latina eu a vejo hoje como o extremo ocidente, e esse fundamentalismo cristão que está na igreja, em setores da igreja católica e setores da igreja evangélica no Brasil, só tende a contribuir para alimentar esse movimento de conservadorismo e antidemocrático. Tão perigoso quanto o fundamentalismo islâmico que a gente tanto critica aqui no Ocidente, né? Vamos para mais um intervalo, daqui a pouquinho voltamos, inclusive com colocações de telespectadores para o professor Nídio Bueno. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o terceiro bloco do Roda de Entrevista, que esta noite recebe o goiano Nídio Bueno, mais conhecido como Professor Bueno, que é professor de Relações Internacionais nos Estados Unidos e um vasto currículo nos Estados Unidos, na Europa e em várias partes do mundo. Professor, duas curtinhas aqui de telespectadores. A pergunta do Aldo Lima, aqui do setor Santa Genoveva. Goiás é bem relacionado internacionalmente em relação à educação? Resumindo, tem muitos goianos como você mostrando os talentos educacionais além mar? Temos alguns em relação à nossa representação na população brasileira. Temos um número considerável no exterior, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Perfeito. A segunda, antes de passar para vocês, olha só, a nossa audiência vai de Atlanta, nos Estados Unidos, a Jussara, sociedade. Olha só. Saudações. É o Manuel Brito, da família Rebouças. Queria saber qual a visão do senhor para trazer indústrias para Jussara. Esta é uma questão fundamental, e aí eu sou otimista. Eu acredito que o excelentíssimo senhor governador do estado de Goiás, o Dr. Ronaldo Caiado, ele está munido de um secretariado com características aí sim, quase que generalizadamente técnica, e dentre eles se destacam a assessoria internacional do governo, na pessoa de um ex-aluno, não é porque é ex-aluno, mas de fato conheço a trajetória, e também não conhecia, mas estive aqui na TBC recentemente numa entrevista com o secretário de Desenvolvimento. Me perdoe por não lembrar o sobrenome, lembro-me do primeiro nome, Adriano. Né? E vendo a entrevista do secretário, o senhor Adriano, eu fiquei boquiaberto, essa é a palavra. O meu doutoramento nos Estados Unidos, eu comparei as políticas de atração de investimento e promoção da exportação de 42 estados americanos com 23 estados brasileiros. Então essa é a minha seara principal. Goiás tem condições de usar o global para o desenvolvimento local. Houve um tempo, no entanto, que isso era dado via subsídios fiscais. Essa política tem prazo de validade. No novo momento, se procura outras alternativas, como, por exemplo, vantagem comparativa, David Ricardo, nosso sol. A instalação no Nordeste goiano de uma usina sul-coreana que vai gerar mais de 1.000 empregos, isso é uma das alternativas.
A prefeitura de Goiás, de Jussara, como todos os prefeitos, tem que lembrar que Brasília não é a única capital do mundo. Pode ser a única capital do Brasil. É preciso fazer consórcio de municípios para ter representação no exterior. Inclusive, eu estudei os modelos desses consórcios, desses escritórios de representação comercial e cultural do Vale do Araguaia, do Mato Grosso Goiano, com custo minimizado, custo compartilhado ou custo zero. Eu me ofereço para ser nos Estados Unidos embaixador de Jussara para trazer investimentos. E deve haver outros goianos em outros lugares do mundo, saudosos de quando isso começou, com uma rede de relacionamento e querendo fazer. Eu creio que o governador está bem ancorado e sugiro, e aproveito para fazer um convite, estarei de 13 a 16 de junho aqui no Brasil, junto com as maiores autoridades que nós temos no mundo e embaixadas em Brasília, dando um curso de capacitação para gestores municipais, prefeitos e vereadores, de como usar a esfera internacional para o desenvolvimento local no Unieuro, junto com o Ministério das Relações Exteriores, lá em Brasília. Propaganda feita. Eu quero fazer, na verdade, é uma pergunta que pega dois elementos. Primeiro, você está comentando essa importância da representatividade local no internacional. É possível que Goiás consiga se destacar, se desencaixar dessa questão nacional com um problema, por exemplo, da dificuldade internacional que o governo federal tem? Né? E o segundo aspecto, como é que, por exemplo, Goiás é um estado agropecuário, né? E agora nós estamos vendo uma possibilidade de importação de produtos dessa área, uma liberalização do leite em pó, por exemplo, né, que pode atingir diretamente Minas, mas não sei até onde Goiás. Como é que haverá essa relação entre um mercado ávido de produtos e um produtor que quer garantir esse mercado para si, dentro de uma ideia liberal como a do Paulo Guedes? Bem, a primeira pergunta, João, sim, Goiás tem como se destacar. Goiás tem que se pensar como de fato este ano de 2019, se completam 130 anos que Goiás é um estado e não uma província do Brasil. É preciso republicanizar a nossa perspectiva de inserção internacional. Como estado, com autonomia e competência e responsabilidade para assuntos diversos que os recursos nacionais não são capazes de oferecer. Como Goiás pode fazer isso? Como Champagne, na França, o fez. É curioso, para que nós nos joguemos mundialmente, nós temos que valorizar mais a goianidade. Eu, Piqui de Goiás, registrar a marca, algo assim como você fez a comparação com Champagne na França. Exato. Quando professor na Inglaterra, eu dizia aos meus alunos ingleses, e os punha para repetir a palavra pão de queijo. Pão de queijo. Eu dizia que eu só aceitaria críticas esquerdistas, às vezes, ao americanismo, essa coisa anti-americana, e ao McDonald's, se nós tivéssemos um Mac pamonha no mundo. Eu, sinceramente, prefiro uma pamonha à moda, me parece muito mais saborosa do que qualquer Big Mac. Big Mac. De peixe? De peixe? De peixe. Parece um socorro, né? Mas eles têm, Champagne tem uma coisa, ela teve que champanhezar para depois ganhar valor internacional. Nós temos que aumentar a identidade e o orgulho da goianidade. E nisso eu aprovo iniciativas que muitos criticaram do decreto do governador Ronaldo Caiado para que o hino de Goiás seja cantado nas escolas. Aliás, ninguém é obrigado a cantar. Veja o decreto. É que as escolas terão que passar, não que o estudante tenha que abrir a boca e cantar. Eu vejo como positivo. Isso não correria o risco da gente criar um espaço de xenofobia também? O nacionalismo, ele em si não é xenofóbico. Nacionalismo sem internacionalização, nacionalismo com xenofobia, nem chega a ser utopia, é estupidez. A verdade é que nós vivemos numa América latina, mais castelhano do que do português nosso, né? E nós não aprendemos na escola a ensinar ninguém também a falar o espanhol. Os vizinhos nossos, nós não conseguimos conversar com nenhum vizinho, desconhecemos a língua deles, né? E aí eu até briguei com isso com alguns parlamentares, e existe um projeto tramitando no Congresso,
para que se torne obrigatório o ensino do castelhano nas escolas brasileiras. Aí você, não, mas por que eles não aprendem? É mais fácil ensinar um país como o nosso a falar o espanhol do que ensinar 40 a falar o português, não é verdade? É. E nós vivemos esse problema sério de falta de relacionamento. Nós não nos entendemos com os vizinhos, como é que nós vamos conseguir nos entender lá fora? Exato, exato. O doutor Wilson Almeida... Complementando, nós somos imperialistas em relação aos vizinhos? Somos. O erro foi dizer isso em alguns momentos. A primeira coisa, para ter liderança numa região, é não se dizer líder. Faz parte da estratégia de relações internacionais. Você chama isso, diplomaticamente, de ajuda e outros nomes, né? Que, de fato, e a liderança é natural. Verdade. A liderança é natural. Bordoni, quanto ao espanhol e os nossos vizinhos, trabalhei, eu acho que em 8 ou 10 dos 13 países da América do Sul. De fato, o desconhecimento do espanhol é muito grande entre nós e é lamentável. No entanto, talvez eu não acredite que apenas uma lei ajudaria a resolver. Nós teríamos que fazer projetos de cidades irmãs com as nossas vizinhas próximas, porque aí nós receberíamos nas nossas escolas estudantes de lá, mandaríamos nossos estudantes de ensino primário e secundário para lá. O conhecimento gera o encantamento e o encantamento leva a algo mais liberal, à necessidade e à procura. Parece que na política a coisa do marketing orientado pelo consumidor acaba prevalecendo. É o que o cidadão quer. O poder duro é o poder que eu tenho de fazer, que o governante tem de fazer com que o cidadão faça o que ele não quer fazer. E só fará debaixo de lei ou compensação econômica. Mas existe um outro poder do Estado, que é o poder brando, o poder blando, já ia sair aqui, o poder soft, que é de fazer com que o outro queira o que nós queremos. É o soft power das relações internacionais. Exato. Né? Inclusive, eu tenho ouvido muitas críticas, conversando com empresários, nas reportagens que eu faço, nas entrevistas, principalmente com o setor produtivo, eles criticam muito a atuação, têm criticado muito a atuação do Ministério de Comércio Exterior, do Itamaraty, para a formatação de acordos bilaterais, né, de acordos multilaterais. Eles reclamam que o Brasil tem uma atuação muito ruim para ajudar a promover o seu comércio exterior. Como que o senhor vê isso? O que tem que ser? O que o Brasil teria que fazer, né, para ajudar suas empresas a exportarem mais, a conquistar novos mercados? Primeiro, voltar atrás na decisão de tirar a Apex do Ministério da Área Econômica e colocá-lo no Itamaraty. Segundo, colocar algo que o excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, colocou como plataforma e que me parece interessado, de fato, implementar, que é a descentralização, o federalismo. Diplomacia feita só pela União é algo ultrapassado na história diplomática. Quando você pega a Bélgica, a França, o Reino Unido, os Estados Unidos, faz-se o que hoje se chama diplomacia federativa. É até incoerente, já que nós somos uma república federativa, pelo menos no papel, né? Exato. É óbvio que, constitucionalmente, a competência, a prerrogativa de assinar tratados internacionais cabe exclusivamente ao presidente da República, não é nem ao Poder Executivo, ao presidente da República. No entanto, já há jurisprudência e uma série de práticas e inúmeros acordos de cidades-irmãs, programas de internacionalização. E um detalhe que eu descobri lá nos Estados Unidos. Quando você fala de diplomacia federativa no Brasil, as origens, o embrião, tem 3 estados. Rio de Janeiro, com Brizola, que criou a primeira assessoria internacional estadual, Rio Grande do Sul e Goiás. Em Goiás não foi um Itamaraty, mas foi a primeira Secretaria Estadual de Comércio Exterior, foi criada em 1983 em Goiás, no governo Maguito. Ou seja, Goiás tem liderança nisso. Eu acredito que o governador e outros que estão lá em cima poderiam fazer. E o Itamaraty tem um órgão chamado Assessoria Especial para Assuntos Federativos e Parlamentares, que acabou sendo mais parlamentares do que federativos, atende mais deputado do que prefeito, responsável por dar essa assistência. Bom, o Brasil tinha, né, não sei se a gente tem uma possibilidade de falar, de um projeto de liderança Sul-Sul,
né? Aí no período do governo PT. Tanto é que a questão da língua espanhola, ela teve presente dentro da escola, dentro do planejamento das escolas, mas faltou mão de obra, né? O inglês, você tem muito mais professor de inglês formado do que professor de espanhol no Brasil. E você tinha toda uma ação para a África, até mesmo para a Ásia, né? O Brasil incentivou muito trabalho em Timor-Leste, por exemplo, e outras regiões. Hoje, o Brasil parece que saiu dessa ideia do Sul-Sul para se vincular aos Estados Unidos e à onda conservadora do norte do planeta. De que modo, então, o Brasil pode se manter numa dianteira, fazer coisas interessantes para o país nesse novo arranjo? Em 1994, o dilema brasileiro e o dilema mexicano eram muito parecidos. Ser último entre os primeiros ou primeiro entre os últimos. Dizia-se que o México fez a opção por ser o último entre os primeiros das Américas, os três, Estados Unidos, Canadá e México, no NAFTA. Ficar no norte. Ficar no norte. E o Brasil teria feito uma opção, então, por ser o primeiro entre os últimos do continente. A resposta, parece-me que a pergunta não é bem elaborada, e daí não tem resposta possível. É possível, não é A ou B, é uma diplomacia de A e B. É possível, sim, nós não precisamos deixar de ensinar inglês para incentivar o ensino do espanhol. Nós não precisamos de abandonar o nosso papel de líder na América do Sul, já que a América Latina é algo mais complexo, complicado, e para isso deixarmos de ser aliado estratégico. Mas aí eu queria fazer uma observação rápida e parabenizar ao presidente Bolsonaro e ao chanceler Ernesto Araújo por esse retorno à aliança com os Estados Unidos. Isso é a regra. O patrono da diplomacia brasileira é o Barão do Rio Branco, porque ele descobriu que havia um subsistema americano e que a aliança com os Estados Unidos era benéfica para o Brasil. Ok. Temos que ir para o último intervalo, o quarto bloco vai ser pequenininho, não sem antes. Olha só, o programa está excelente. Sou o professor André Araújo e fui aluno do professor Bueno, o qual teve imensa participação na minha vida na construção do profissional que sou hoje, eternamente grato. Outro. Milton está assistindo aqui do setor universitário e quero parabenizar o programa pelo excelente convidado e o convidado pelo excelente conteúdo. O programa está ótimo. Em nome de toda a equipe do Roda de Entrevista da TV Brasil Central, eu agradeço. Vamos para o intervalo e voltamos rapidinho. Olha só, voltamos para o quarto e último bloco do Roda de Entrevista desta noite, que recebe o professor Bueno. E eu, como converso demais, eu vou contar um segredo aqui do intervalo, né? Conta aí, Lúcia, o que aconteceu? Revelação aqui? Sim, o Bueno, eu estou aqui olhando para ele e me lembrei, o Bueno foi meu professor no curso pré-vestibular do Colégio Preveste, e foi simplesmente o melhor professor que eu tive na minha vida, isso eu falo para todo mundo, quem me conhece sabe, que eu falo, o melhor professor que eu já tive foi o professor Bueno. O professor Bueno, ele não dava aulas, ele contava histórias. Por isso ele conseguia prender a atenção dos alunos. Quando o Bueno falava, eu não conseguia piscar. Eu ficava assim, maravilhada de ver as aulas. Mas a gente aprende assim, aprende assim. Tanto é que na educação das crianças, elas ficam felizes quando elas vão dormir, a gente contando histórias, não é verdade? A gente aprende muito mais fácil. Bordoni, antes de você fazer a pergunta, deixa eu só dar mais umas saudações aqui. Claro. Aí eu passo para você. A produção me informou que, inclusive, a gente conseguiu um pouquinho mais de tempo para continuar nesse papo agradável. Boa noite. Minha filha quer fazer RI na UNB. Ela já assistiu palestras com você e é sua fã. Rapidinho, esse curso tem empregabilidade? Marcos de Souza e Silva. Senhor Marcos, sim, o curso tem empregabilidade, principalmente se feito na UNB. O que eu recomendo é que, a partir do 5º período, a sua filha procure estágio. Quando se trata de relações internacionais, Brasília é um lugar importante por causa das embaixadas. Sim, há empregabilidade. Apoie sua filha nessa iniciativa,
que ela vai lhe trazer muitas alegrias. Outra rapidinha antes de passar para o Bordone. Cristiano Eleutério mora no residencial Eldorado, aqui em Goiânia. Excelente entrevista. Parabéns. Por favor, pede ao ilustre entrevistado repetir o evento em Brasília. Repete o evento e depois o Bordone já faz a pergunta. Bem, é um evento promovido pelo mestrado em Ciência Política da Universidade Euro-Americana, o Unieuro. Será nos dias 13 a 16 de junho. O evento é focado em capacitação para captação de recursos no exterior para o desenvolvimento municipal. Recursos humanos, financeiros, tecnológicos, etc. Com relação ao Mercosul, nós vemos hoje uma crise muito grande, o presidente quer a expulsão da Venezuela, mas o Mercosul está desintegrado. O Mercosul hoje existe só no papel, professor? Ele não existe só no papel. Mas aquilo que foi criado para ser uma entidade econômica se transformou, no longo da gestão petista, numa entidade política e fracassou como tal. E não conseguiu atingir seus objetivos econômicos. O Mercosul deve ser respeitado, denunciar o tratado de Assunção que o cria por parte do Brasil, denunciar seria, por fim a esse tratado, um Brexit brasileiro, né? Seria bastante problemático, mas, no entanto, o Mercosul hoje é um peso, Bordone, nas costas do Brasil. Nós precisamos do Mercosul para as nossas exportações. Assisti à Copa do Mundo de 2006 na Caixa Florida, em Buenos Aires, e eu vi que a TV que eu estava assistindo era CCE. Nós brincávamos com a marca. Comprou enganado. Não sei se eu posso falar isso. Consumidor comprou enganado. Conserta e Comecei comprando errado. Então, eu falei, meu Deus, ainda se produz isso. E tem quem consome, o Mercosul. Mas, no entanto, nós temos que ter uma tarifa externa comum para negociar com quem não é do Mercosul. Precisamos ter mais liberdade. É urgente um acordo, nós partamos para mais acordos bilaterais. E que partamos também para um acordo Brasil-União Europeia. Tem um assunto interessante que está até aqui no nosso roteiro, que eu acho que vale a pena a gente tocar, Bueno, é a saída do acordo global, né, a saída do Brasil do acordo global sobre migrações. Até que ponto isso pode impactar os brasileiros no exterior? Há uma questão matemática. Nós temos menos de 1,5 milhão de estrangeiros vivendo no Brasil e quase 4 milhões de brasileiros vivendo no exterior. O acordo global de migração, ele protege, novos fora, 2 milhões e 500 mil brasileiros que vivem no exterior. Sair dele é matematicamente algo equivocado. Muitas participações de telespectadores, acelerando aqui. Quero parabenizar a TBC e o programa Roda de Entrevista por terem convidado a maior referência goiana e brasileira em relações internacionais. Quem fala isso é o professor Márcio Manuel, do Jardim Novo Mundo. Em nome da TV e do programa, mais uma vez agradeço. Professor Nid Bueno, até que ponto a guerra comercial entre Estados Unidos e China pode beneficiar a balança comercial brasileira? Vitor Assunção Machado, aqui de Goiânia. Querido Vitor Assunção, candidato à diplomacia, me parece, a sua pergunta é muito importante e eu diria que nós temos que achar brechas e oportunidades em qualquer movimento do xadrez internacional. Quando professor de negociações internacionais, eu dizia aos meus alunos, a questão não é ganhar, é maximizar o ganho. Com a China, temos que sair do discurso do palanque, a China pode comprar no Brasil, mas não pode comprar o Brasil, para pensar em estratégias com técnicos, negociadores, um estudo de como nós podemos pegar brechas que beneficiem produtores, por sua vez, empregadores e empregados brasileiros. Pois não, Bom, nessa questão dos negociadores, o Itamaraty tem um papel importante, né? E nós temos um chanceler que não sei até onde tem uma força ou um papel preponderante nisso. Parece que ele está muito focado numa questão de ordem cultural e ideológica, né, do que nessas relações
entre países, essas relações bilaterais. E, ao passo, nós temos um vice-presidente que, teoricamente, ia ficar ali nas sombras e que tem aparecido como, esses dias eu li de um jornal espanhol, o adulto da sala, né? A pessoa que é a ponderada. Né? Como é que esse xadrez interno vai interferir na produção de valor para o Brasil nessas relações? Seria necessário, Givaldo, acrescentar no xadrez mais um jogador, o ministro Paulo Guedes. Na história da política exterior do Brasil, PEB, Política Exterior do Brasil, nós temos momentos em que o Itamaraty é protagonista das relações internacionais brasileiras, da política externa, da política exterior, e momentos que esse protagonismo é substituído por algum outro ministério, né? Geralmente pelos ministérios da área econômica. Foi assim no início do governo FHC, no primeiro governo FHC, foi assim no segundo governo Lula, com muita ideologização, nem tanto do chanceler Celso Amorim, mas do secretário executivo, o Samuel Pinheiro Guimarães, e do assessor da presidência, Paulo Garcia. Tinha um terceiro nome, né? Paulo alguma coisa Garcia. No momento, nós temos o excelentíssimo senhor, o chanceler da República, o ministro Ernesto Araújo, com muitas virtudes. Quais? Erudição, muita erudição, e também uma trajetória na carreira diplomática. Mas ele não andou falando muita besteira aí, vou ser bem claro. Dizer que meio ambiente é coisa de marxista e etc. Isso talvez porque o ideólogo dele é alguém que só tem ensino médio. Quem que é o ideólogo dele? Olavo de Carvalho. Se fosse um projeto de TCC na graduação, não dou mais aula na graduação, os calouros chegam muito arrogantes, né? Poucas coisas são mais arrogantes do que um calouro. Mas um dia ele vai ter que fazer um TCC, aí ele aprende que pesquisa, pensamento se faz com rigor. E aí ele perde a arrogância. Como o Olavo de Carvalho não fez ensino superior, ele não percebeu ainda e não perdeu essa arrogância e tampouco modos, né? Já que é preocupado com as nossas famílias, não se deve dizer em toda frase que faz. Então, talvez seja um descuido, mas o chanceler tem outras leituras. Bom, a Elisete de Anápolis. Boa noite a todos. Estou deslumbrado com esse professor. Se fosse jovem, iria tentar ser aluna dele. A Elisete de Anápolis, por que não, né? Por que não tentar ser aluna? Para ser aluno não tem idade. Não tem idade. É verdade. Professor é aluno. Claro. Mais uma aqui antes de passar para a próxima pergunta de vocês. Hoje eu estou praticamente cuidando aqui do telespectador. Olha só. Estamos bem representados no exterior por este mestre. Parabéns a você e a toda a bancada que está aqui presente, a todos vocês. William Borges, radialista. Mais uma aqui. Boa noite. Me chamo Leandro e queria saber a visão dele para a melhoria da economia do Estado e do país. O que poderia ser feito, segundo o Leandro, para melhorar a economia goiana e brasileira? Investir em educação técnica, Leandro, para que os nossos adolescentes não tenham que entrar nesse corredor da morte chamado entrar na universidade. Entrar na universidade deve ser para aqueles que têm esse desejo. Tem que ser um projeto acadêmico e não um projeto profissional. Ensino técnico no Brasil e em Goiás. Bueno, como que você vê subsídio? Porque é o seguinte, o produtor, vamos pegar o exemplo do produtor rural, ele diz que é sempre prejudicado pelos subsídios concedidos a outros produtores. Essa semana passada, o governo anunciou o fim da taxação a taxação antidumping para a importação de leite em pó da Europa e da Nova Zelândia. O produtor, uma das alegações é essa: mas eles têm subsídios, nós não temos, nós somos o elo mais fraco, porque nós vamos enfrentar uma concorrência desleal aqui dentro do nosso mercado. Qual seria a saída para isso? Nós também criarmos subsídios? Como que você vê o papel do subsídio nisso? Querida Lúcia, eu vejo exatamente o contrário. Vulcabras, Conga, Quixuque, Traduz para os mais jovens. Desculpe. Nossa, aqui cinquentenários. Não é o caso dos senhores, mas é o meu caso. Vulcabras, Conga, Quixute eram marcas da nossa adolescência. Sim. Quando eu era lateral esquerdo do Tupi, né, eu consegui sair de um Conga para um Quixute, foi um avanço. Do Tupi de Jussara,
campeão. Então, e quando uma vez em Franca falei que os produtores de Franca, a melhor coisa que poderia acontecer para eles seria perder o subsídio de proteção à indústria de calçado brasileira, é claro que não foi muito bem-vinda a minha fala, mas hoje nós temos brasileiros com acesso a calçados, brinquedos e carros melhores. Eu sou contra o protecionismo. Quando eu protejo 300 empresários incompetentes, eu estou desprotegendo 200 milhões de consumidores. Ou dito diferente, sou a favor do protecionismo, a proteção do consumidor. E não temos que acabar com essas bolsas empresárias. O governo fala tanto em acabar com Bolsa Família e outras coisas que custam 0,0 do orçamento nacional, e temos aí, no nível municipal, estadual e federal, um bando de bolsa empresário que vai alimentando uma indústria que não se renova. No entanto, é preciso fazer a desproteção dos empresários de forma gradativa. A Lúcia pode até falar com mais propriedade do que é a área dela, mas o protecionismo existe nas grandes economias, nos grandes países? Sim, existe, mas com um percentual muito menor. Quando eu vou no Giant, que é o supermercado que eu faço compras, essa é uma estatística minha, eu conto a quantidade de países que tem nas minhas sacolas. Quando eu vou ao Pão de Açúcar, aqui em Goiânia, eu conto a quantidade de países que eu tenho. É 30 vezes menor, dependendo do tamanho da conta. E aí, quando eu pego a média de impostos de importação, II, nos Estados Unidos, é 3,7% no Brasil. No Brasil, a média é 35%. Então, há protecionismo, mas nem tanto. A renúncia fiscal pesa e o país está precisando de dinheiro para poder sair dessa crise. Agora, com relação à Lei Candir, estão tentando extinguir a Lei Candir. Ela é prejudicial à política externa do Brasil em termos de economia? Não, não é. A Lei Candir não é. O que prejudica o Brasil lá fora, primeiro, é a noção de incompetência, de ineficiência, para usar um termo mais apropriado, ineficiência e de corrupção. Veja bem, a corrupção atinge os nossos produtos. Quando tivemos a crise da exportação de carne, houve uma falha do órgão do Ministério da Agricultura responsável por fazer aquilo. Agora o mundo fica boca aberto quando vê falhas ligadas à corrupção ou à ineficiência, tanto no caso de Brumadinho quanto no caso do Flamengo. Isso dificulta, em alguns lugares do mundo, a credibilidade que as pessoas têm em consumir os nossos produtos, porque não sabem o quão sérios nós somos. Pois não, Bordão. Não pode falar. Tá. Você falou aí de corrupção, de credibilidade. Você que hoje é um cidadão global, como é que os estrangeiros, é uma pergunta meio generalista, meio genérica, veem o brasileiro? Aquilo que o ministro da Educação falou para a revista Veja, que o brasileiro é uma horda, né, no exterior, que dá cano, rouba isso, não sei o que lá mais. O brasileiro é visto assim? E não é. Depende do local, né, e de quem frequenta esse local. No Japão, por exemplo, há uma grande resistência aos brasileiros, nos supermercados inclusive. No sul dos Estados Unidos e em Massachusetts, em Boston, também há. Mas isso é mais a exceção do que a regra. Não sei em quantos países o ministro Velasquez viveu, qual é a experiência que ele tem. Talvez hoje ele seja o estrangeiro, o nascido no exterior, que mais, e brasileiro, como ele mais se venda como conhecedor da brasilidade. No entanto, isso não é verdade. Quando se quer falar de Brasil lá fora, se estuda Sérgio Buarque de Holanda e o antropólogo Roberto da Mata. Esses são o que faz o Brasil, raízes do Brasil, as obras. O brasileiro é visto lá fora com muito mais como um povo hospitaleiro do que um povo bandoleiro. Paulo Freire é visto lá fora? Paulo Freire é muito visto e muito conhecido, sobretudo na Escandinávia. Bordoni, você ia... Não, o detalhe é que a gente olha, e o fim do túnel, que a gente esperava encontrar a luz, nós não a encontramos. Roubaram a lâmpada. Que futuro nós podemos esperar desse país? Bem, não há escola sem partido e não há neutralidade científica.
Né? A igreja sem partido? Tampouco. Nada existe sem partido. Existem, na ciência, nós ensinamos iniciação científica, na graduação. No começo todos estudaram aqui que não há neutralidade científica, o que existe é honestidade acadêmica. Então, sendo honesto academicamente, eu sou um liberal, de centro, para dizer essas coisas. E como liberal, eu sou um humanista. Eu vejo uma luz, Bordoni, e querido telespectador, e querida banca. E essa luz está aqui na minha própria pele. Quando nasci na margem daquele rio, picado por cobra, com má formação cardíaca, tinha sopro, vivendo entre a vida e a morte, pais de classe média, de classe pobres, na verdade, êxodo rural, mas eu tinha família e eu tinha uma lenda pessoal, para falar de Paulo Coelho, a quem muito respeito. Uma lenda pessoal, que era o que eu queria vir a ser no futuro. A primeira fronteira que eu conheci foi o Rio Claro, nas margens do qual eu nasci, e onde a cobra me picou. E ali eu sonhava com muitas coisas, né? A educação, a estrutura familiar, o capital humano. Nossas crianças são a luz no final do túnel. Muitas perguntas. André Nogueira, ele é dentista, lembra que foi seu aluno nos anos 90 e contribuiu muito para ele passar no vestibular e ser o profissional que é hoje. Essa aqui já foi. Qual a sua visão? A pergunta do Antônio Carlos. Antônio Carlos, desculpa, não vou conseguir ler seu sobrenome aqui. É um conjunto de consoantes. Tá? O Antônio Carlos Pifelsticker, me desculpa, tá? Pifelsticker. Qual a sua opinião sobre a monarquia brasileira, calada pela implantação da República como um novo regime? Se todas as monarquias de países são ricos, todas as monarquias são ricas, não é bem assim, né? Nem todas as monarquias. Desculpa, só estou lembrando algumas. A Tailândia é uma delas, e a gente não pode dizer que é rico, né? E muitas monarquias africanas, a Suazilândia, é um caso de... Mas não me parece que o regime de governo, monarquia ou república, seja tão definitivo assim para a economia. No entanto, em 1993, salvo engano, estava fazendo aqui no Brasil debates na maçonaria, nas lojas maçônicas. Estávamos eu e um querido colega, professor Carrião. Ele defendia a monarquia na época do referendo e eu o presidencialismo. Não me lembro quem era o defensor do parlamentarismo. Hoje, eu daria mais atenção ao argumento do professor Carrião. Me parece que talvez a monarquia trabalhada, atualizada, voltada ao século XXI, pudesse reduzir algumas crises políticas no Brasil. Não aquele poder moderador, como quarto poder e acima dos outros três, mas tirarmos a chefia do governo da chefia de Estado, faria com que, por exemplo, os 2 últimos anos de desgoverno, entre o impeachment de Dilma e o mandato tampão do vice-presidente, sempre aliado e depois não tanto aliado, Michel Temer, presidente Michel Temer, nós poderíamos ter saído com a menor crise de governabilidade. Ok, nosso tempo está acabando. A Cláudia Carvalho, que foi sua aluna no Pré-Veste, parabeniza a televisão. Agradeço mais uma vez por uma entrevista que abre horizontes e perspectivas do nosso atual cenário econômico. Uma coisinha, conta um segredo que me passaram aqui. É verdade que você tentou ir na época das diretas já de mobilete para Brasília? Como você descobriu isso? Tem minhas fontes, jornalista tem fontes. Você não trabalha para si. Sim, tentamos. Eu e hoje assessor do governador, meu primo Cláudio Vincier, ele era o primo rico, ele tinha uma mobilete e chegou até a minha mão no Colégio Universitário Costa e Silva, Colu, um mimeógrafo, o ouvinte talvez não saiba, azul desbotado, uma coisa que você rodava, não tínhamos xerox aqui ainda, outra reprodutora. Era o stencil. Exato. É a base do álcool. Um mapa, acho que da União, perdão, esses termos às vezes não vai, União Secundarista Estudantil, isso, de como chegar a Brasília, que estava fechada pelo presidente Figueiredo, né, diziam que nem de submarino pelo Lago Paranoá você chegaria, de como chegar a Brasília passando por fazendas. E nós nos aventuramos a tentar, fomos aqui,
viramos ali para senador Canedo, depois do autódromo, não era asfaltado. Chegamos, senador, tem um problema na mobilete. Algumas vezes nós carregávamos a mobilete, outra vez ela nos carregava. Descemos uma coisa que lá na frente virava e tinha uma porteira. E na porteira tinha 2 caminhões e 2 jipes do Exército. Onde vocês vão, meninos? Moleque. Aí o meu primo, sempre brilhante, por isso virou assessor de imprensa, ele dizia, vamos pegar manga. Fantástico, 2 meninos no meio, vamos pegar manga. Ok. Infelizmente a condenação está aqui, nós já estendemos o tempo do programa, eu tenho que encerrar. Lúcia Monteiro, boa noite, muito obrigado. Boa noite, obrigada. Nós que agradecemos o convite, né? Para mim foi uma honra imensurável reencontrar o meu professor. Professor Givaldo Corsino, boa noite, muito obrigado. Boa noite, muito obrigado pelo convite e eu acho ótima a possibilidade de continuar conversando. Esse papo vai muito longe ainda. Bordoni, bom ter você de volta, que volte sempre. Obrigado, Enzo. Um abraço para você, para a Lúcia. Obrigado, um abração para você também. É sempre bom conversar com ele, porque a cabeça dele, bom, tem luz. Né? A minha, que era iluminada pela Selga, foi cortada. Tá ruim. Professor Bueno, boa noite, muito obrigado. O tempo acabou. Boa noite, muito obrigado a todos. E eu encerro o programa de hoje mandando um abraço para quem está sempre nos assistindo, o professor da UEG, o professor Haroldo Hammer. E encerro dando os nossos sentimentos, né, a toda a família do jornalista Ricardo Boechat, que morreu ontem, e todos os nossos colegas do Sistema Bandeirantes de Comunicação. Os nossos pesares.